Iniciando oficialmente mais um episódio do nosso Raio-X da Questão, é a aula número 85, em que a gente vai abordar o tema espécies de atos administrativos. Se você eventualmente ainda não é inscrito no canal, já se inscreva agora mesmo, clica lá no like, no sininho, que é para você sempre ser notificado quando alguma aula, algum conteúdo meu for para o ar, beleza? Tranquilo. Vamos lá. Vamos testar a nossa caneta mágica, episódio número 85, tema espécies de atos administrativos. E aí, esse é o tema de hoje. A gente já começa com a questão número 1. Hoje eu trouxe umas questões de umas bancas xing-lings, motherfucker, lá da Casa do Caramba, para ver se essas bancas são facinhas ou elas poderiam te pegar de surpresa. Vamos lá? Beleza. Questão número 1 diz: nas espécies de atos administrativos, os atos normativos emanam de atos gerais e abstratos, visando correta aplicação da lei. Nesse sentido, são exemplos de atos normativos, exceto. Ele quer que você marque uma das hipóteses abaixo que não contenha um exemplo de atos normativos. E aqui o examinador, a banca examinadora, já deixou claro que os atos normativos são atos administrativos que têm características semelhantes a uma lei. Ou seja, são atos de natureza geral, que vai atingir a coletividade indiscriminadamente, e de caráter abstrato. A única diferença em relação à lei é porque estes atos não podem inovar no ordenamento jurídico. Não pode criar um direito, uma obrigação, um dever que já não esteja previsto ou na lei ou no texto constitucional. Então, o que ele dá aí? Ele diz aí: as deliberações são atos normativos, sim. Regulamento interno de órgão, de entidades. As instruções são atos ordinatórios. São atos ordinatórios. As instruções de serviço, por exemplo, e os decretos. Então, decreto e regulamento, eu tenho certeza que você não teria dificuldade nenhuma de qualificá-lo como ato normativo. Agora, toma cuidado. As deliberações também são atos o quê? Atos normativos. Também são atos normativos. Então, o gabarito aí ficou qual? Ficou a letra C. As instruções, ou melhor dizendo, instruções de serviço, são atos ordinatórios em vez de atos normativos. Questão número 2. A questão número 2 diz o seguinte. Questão número 2 diz o seguinte: acerca dos atos administrativos negociais, analise os itens. O item 1 diz: são atos sempre bilaterais, pois possuem características contratuais. Falso. Olha, se tem uma característica fundamental, a característica mor de todo ato, é porque todo ato é unilateral. Todo ato administrativo, todo ato, falou ato, é unilateral. Bilateral serão os contratos, os negócios jurídicos. Então, o ato negocial, apesar de ser unilateral, ele produz um efeito semelhante a um negócio jurídico. Por quê? Porque a vontade manifestada pelo poder público, além de realizar o interesse coletivo, o interesse público, também satisfaz o interesse individual do destinatário do ato. Então, a gente vê isso mais à frente, ainda na aula de hoje, no nosso aprofundamento. Mas fica errado aí o item 1, o item I. E o segundo item diz: não possuem atributo da imperatividade, pois nada é imposto ao particular sem seu consentimento. Aí ele diz: assinale a alternativa que faz que é a afirmação correta. Esse 2 está verdadeiro. Se tem uma característica fundamental dos atos negociais, é o fato de que o efeito imediato, o efeito concreto de um ato negocial não impõe nada a ninguém. Na verdade, concilia-se, atende a uma solicitação, a um interesse do destinatário desse ato.
É só você pensar, a nomeação está te impondo alguma coisa? Não, na verdade está se conciliando com isso. Mas pensa, uma permissão, um alvará, são todos atos que se conciliam com o interesse do destinatário. Então, nosso gabarito aí fica letra C. Letra C. A I é falsa e a II verdadeira. Prosseguindo, questão número 3. Questão número 3. O que diz o enunciado? Os atos administrativos enunciativos. Então vejam, uma pequena pausa aqui, um comentário importante. Já vimos atos negociais, já vimos atos normativos e agora uma questão com atos enunciativos. Então já são 3 espécies: normativos, negociais e enunciativos. Prosseguindo, os atos administrativos enunciativos são aqueles que, embora não contenham uma norma de atuação, nem ordenem a atividade administrativa interna, nem estabeleçam uma relação negocial entre o poder público e o particular, enunciam, porém, uma situação existente sem qualquer manifestação de vontade da administração. Segundo o autor mencionado, são atos administrativos enunciativos. Esse Meirelles aí é o Eli Lopes Meirelles, já falecido, mas sem dúvida nenhuma ele foi um dos papas do direito administrativo brasileiro. Beleza. Então, o que é um ato enunciativo? 2 coisas você precisa saber sobre ato enunciativo. Ele é sem conteúdo decisório. Nenhum ato enunciativo terá conteúdo decisório. E essa característica nos remete a outra característica muito importante. Contra atos enunciativos, jamais caberá recurso administrativo. Por quê? Porque o recurso administrativo é uma tentativa procedimental interna na administração, é uma tentativa de reverter uma decisão. Mas acontece que os atos enunciativos não têm conteúdo decisório, não são decisão. Então, se o recurso é sempre manejado para reverter uma decisão contrária, aqueles atos que não contêm decisão são atos ou contra os quais não haverá recurso. E, além disso, têm conteúdo meramente declaratório, mais opinativo. Então, os atos enunciativos são aqueles que declaram uma situação pré-existente, um contexto, e sobre essa situação emite um juízo técnico de valor, uma opinião técnica. Beleza. Quais são os exemplos aí de atos enunciativos? Protocolos administrativos? Não, tá falso. Eles não são enunciativos. Agora, apostilas? Sim. Atestados administrativos? Sim. Certidões administrativas? Sim. Ainda teria pareceres, relatórios técnicos, notas técnicas. Então, os protocolos, o ato de protocolizar não é um ato enunciativo. O ato de protocolizar é um ato ordinatório. É um ato ordinatório. Então, nosso gabarito aí fica a letra D, de doido. Tranquilo em relação a isso? Beleza. Quais são as 2 características fundamentais de atos enunciativos que a gente vai voltar a falar na parte da revisão mais adiante nesta aula, mas que você já começa a gravar agora? Eles não possuem conteúdo decisório e, portanto, contra eles não cabe recurso administrativo e, além disso, eles possuem um conteúdo meramente declaratório somado a uma opinião técnica, a um juízo de valor. Questão número 4. A questão número 4 diz o seguinte: os
pareceres aprovados pelo setor jurídico sobre editais de licitação e minutas de contrato possuem natureza de cunho. Esses pareceres são atos enunciativos. E, por serem atos enunciativos, em regra, tá aí, não vinculantes. Ou seja, a quem este parecer vai orientar não está obrigado a concordar, a seguir o parecer, mas esta regra comporta uma exceção, exceto duas hipóteses. Primeira hipótese, o chamado parecer vinculante aprovado pelo chefe do executivo. E, além disso, o parecer prévio em licitações. Lá do artigo 33 da Lei 8666/93. Então, veja. O parecer vinculante aprovado pelo chefe do executivo, presidente da República, governador, prefeito, ele obriga, ele vincula todos aqueles que estão subordinados hierarquicamente a ele, chefe do executivo, dentro da estrutura hierarquizada do poder executivo. E também este parecer aqui. Então, este parecer é o parecer prévio em licitações. Então, ele tem caráter o quê? Ele tem caráter vinculante. É o nosso gabarito aí. Ele é meramente opinativo? Não. Quando ele é vinculante, é porque ele não é opinativo. Opinativo significa que a autoridade a quem esse parecer se dirige não está obrigado a acatar as diretrizes, as orientações, as opiniões técnicas deste parecer. Não é mero ponto de vista. Ponto de vista é aquilo que você emite lá em boteco, quando poderia aglomerar, em churrasco de domingo. Não é facultativo, esse aqui não é facultativo e não é uma mera opinião, ele é vinculante. Então, questão número 4 ficou a letra A. Beleza. Prosseguindo, questão número 5. A questão número 5 diz o seguinte: quanto à organização administrativa e aos atos administrativos, julgue o item. O item diz que, marcados pelos aspectos da generalidade e da abstração, os regulamentos são exemplos típicos de atos gerais ou normativos. Está perfeito. Está perfeito. Então, aqui, o que ele está acontecendo? Ele quer que você saiba que regulamento é espécie de ato normativo. E o ato normativo, ele tem a característica de ser geral e ser abstrato. Tal qual uma lei. A diferença deles em relação à lei é porque a lei pode inovar no ordenamento jurídico, criar direitos, obrigações, extinguir, criar direitos e deveres. O que esses atos não podem. Eles podem apenas regulamentar a aplicação e a interpretação de uma lei ou do próprio texto constitucional. Então, questão número 5, gabarito correto. Questão número 6. A questão 6 diz o seguinte: são exemplos de atos administrativos punitivos. Olha, a gente entra em mais uma categoria, olha, que não tínhamos visto ainda. Os atos administrativos punitivos. Beleza. Licenças são atos punitivos? Não, licenças são atos o quê? Negociais. Autorização, negociais.
Homologação, negociais. Então, esses aqui são todos negociais. Tá fora. Avisos, instruções, portarias. Aqui são ordinatórios. Eu queria chamar a sua atenção para um fato que não deveria ocorrer, na minha opinião, mas acaba ocorrendo. A doutrina usa um mesmo nome, uma mesma expressão, para designar coisas diferentes. Aí o contexto é que vai te ajudar a resolver. Quer ver uma coisa? A portaria de sua nomeação para o cargo é um ato ordinatório, não é ato que regulamenta. Agora, uma portaria ministerial regulamentando o uso de veículos daquele ministério, aí é uma portaria, ato normativo. E ainda você tem a portaria, que é a unidade administrativa que controla o ingresso e a saída no prédio do órgão. Perceberam? Então, existe portaria, ato ordinatório, portaria de nomeação. Existe a portaria regulamentar de uma lei, de um decreto. E ainda tem a portaria como unidade administrativa que controla o acesso, o ingresso naquele determinado órgão. Neste caso aqui, essa portaria, como não está especificada, a gente considera como ato ordinatório. Se não mencionar nada, a portaria vai ser ato ordinatório, que é o padrão. Agora, multa, destruição de coisas e afastamento de cargo ou função, aí são atos punitivos, é o gabarito. Decretos são atos regulamentares, regulamentos e resoluções. Então, são atos o quê? Normativos. As permissões, as renúncias e as deliberações são atos negociais. São atos negociais. Simples assim. Então, vocês estão percebendo que é preciso dominar uma lista mínima de exemplos de cada uma das categorias, porque as provas de concurso cobram? Beleza. Fiquem atentos a isso. Então, essa é a letra C. Agora a questão número 7. A questão número 7 diz o seguinte. Questão número 7. Quanto à espécie, os atos administrativos podem ser classificados em normativos, ordinatórios, negociais, enunciativos e punitivos. Já grave uma coisa, são 5 as espécies de atos administrativos. Quais são essas espécies? Atos normativos, atos ordinatórios, atos negociais, atos enunciativos e atos punitivos. Isso obrigatoriamente deve estar no seu material de revisão. Pode ser resumo, pode ser mapa mental, pode ser esquema, pode ser mnemônico, não importa. O fato é que essas espécies devem estar no seu material de revisão, porque de tempos em tempos vale a pena você dar uma olhada, fazer uma revisão, para nunca se esquecer dos elementos teóricos conceituais relativos a essas espécies e com isso você poder gabaritar questões como essas que estamos fazendo aqui. Vamos lá. Assertiva número 1. Atos punitivos são os que contêm uma sanção, uma punição àqueles que infringem disposições legais, regulamentares ou ordinatórias dos bens e serviços públicos, visam punir e reprimir as infrações administrativas ou a conduta irregular dos servidores ou dos particulares perante a administração. Ou seja, serve para punir tanto os particulares como os próprios servidores públicos, porque descumpriram leis, normas, regras. Assertiva 1 está verdadeira. Assertiva número 2. Os atos administrativos punitivos podem ser de atuação externa e interna, ou seja, pode punir quem esteja fora da administração, que são os particulares, uma multa de trânsito, uma multa ambiental, uma apreensão com destruição de mercadoria irregular. Agora, pode ser uma punição interna quando os servidores cometem uma infração, uma advertência, uma suspensão,
uma demissão de um servidor. Internamente, cabe à administração punir disciplinarmente seus servidores e corrigir os serviços defeituosos por meio de sanções estatutárias. Perfeito. Externamente, incumbe-lhe velar pela correta observância das normas administrativas no tocante aos particulares, normas de trânsito, por exemplo. Então, a assertiva 2 está verdadeira também. Assertiva número 3. Assertiva número 3. Atos punitivos são atos que emanam punições aos particulares e a servidores. Perfeito. Os atos punitivos podem punir tanto os servidores como os particulares. Assim, podem ser originados do poder de polícia ou do poder disciplinar. Perfeito. Tanto o exercício do poder disciplinar pode gerar punições, como o exercício do poder de polícia. Isso está correto. Verdadeiro. Beleza? Então, gabarito, letra E. Essas 7 questões, o raio-x dessas 7 questões, já nos permitem verificar quais são os elementos teóricos, conceituais, as características jurídicas que são necessárias para se compreender, analisar, julgar e gabaritar questões sobre o tema espécies de atos administrativos. Agora a gente avança para a nossa revisão e o nosso aprofundamento. Vamos lá. Beleza. Eduardo diz, sai da aula da Grazi para a sua. Sua Excelência, hoje à noite. Beleza, então vamos lá. Segue o jogo. Revisão e aprofundamento. Primeira coisa, quantas são as espécies de atos administrativos do ponto de vista da nossa doutrina e da nossa jurisprudência? 5. Então, a primeira coisa que você vai gravar, são 5 espécies. Lá na sua prova, ele pode falar espécies ou modalidades. Normalmente fala espécies, mas não é raro provas e bancas colocarem modalidades, sinônimos. Prosseguindo. Então, nós temos o que a gente chama de, mnemonicamente falando, NONEP. Olha aí. NONEP. Os atos normativos, os atos ordinatórios, os atos negociais, os atos enunciativos e os atos punitivos. Beleza. Então, o que significa? Que a doutrina, ao longo de décadas e séculos, se debruçando e estudando minuciosamente as várias categorias de atos administrativos, perceberam que de todos os atos administrativos existentes e possíveis, eles vão se encaixar em uma dessas 5 espécies. E qual é o critério? Qual é o critério? Qual é o critério para o encaixe? Qual é o critério utilizado para se encaixar em uma dessas 5 espécies? Você vai colocar o seguinte: a finalidade precípua, ou seja, a finalidade principal, primordial de cada ato. Vamos pegar um exemplo? Uma multa de trânsito. A multa de trânsito tem a finalidade precípua de regulamentar a interpretação e aplicação de uma lei? Não. É um ato meramente ordinatório para impulsionar, ordenar, organizar, estruturar as rotinas de funcionamento interno dos órgãos e entidades? Também não é só isso. É um ato negocial, ou seja, o efeito do ato de multa atende ao interesse do multado? É óbvio que não, então não é negocial. É um ato meramente enunciativo, sem conteúdo decisório, que apenas exprime uma opinião? Não, o conteúdo decisório é fundamental, punindo.
Então, é um ato punitivo. Então, só para a gente introduzir e você perceber de onde que a doutrina inventou essas 5 espécies e qual foi o critério para encaixar em cada uma dessas gavetas. O critério da finalidade precípua do ato administrativo, de todos os atos possíveis. A gente avança para começarmos a tratar os atos normativos. Atos normativos. O que você precisa internalizar como ideia central conceitual? Definição de um ato normativo. São aqueles destinados a detalhar, esclarecer ou regulamentar a aplicação de uma lei. Eu quero fazer questão de dizer o seguinte, que as 2 principais características do ato normativo são: eles têm natureza geral, ou seja, um ato normativo visa produzir efeitos erga omnes, ou seja, contra todos. Todos aqueles que vierem a se encaixar nas circunstâncias regulamentadas por este ato, por esta portaria, por este decreto, por essa instrução normativa. Beleza. E a gente tem o efeito, a natureza, a característica de ser natureza abstrata. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu ainda estava cursando a faculdade, a graduação de Direito aqui em Brasília, existia uma portaria regulamentar editada pelo STJ, a famigerada Portaria 113, salvo engano o número, que regulamentava que dos portões externos do STJ para dentro, homens só poderiam ingressar trajando passeio completo, terno. E as mulheres, roupa social, taie, saia. Se as mulheres estivessem com terninho, calça, não entravam. Ninguém me contou isso, eu não li nenhum livro. Eu era estagiário, o escritório para o qual no qual eu estagiava me encaminhava várias vezes lá, e eu via, às vezes, alguma estagiária mais novata, que chegava lá com um terninho lindo, calça, tal, coisa perfeita, que hoje é normal, não entrava. E aí, para não causar um prejuízo maior, eles tinham saiões que emprestavam para ela. Ela ia de calça, ia parecendo um palhaço de circo. Era o que era. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque era uma portaria, era um ato regulamentar abstrato. Ou seja, o efeito concreto em relação a uma pessoa só ocorreria no momento em que essa pessoa se encaixasse na situação descrita pela portaria, ou seja, tentar ingressar no STJ. Bacana? Pergunta se eu era a favor disso aí. Revolta. Hashtag revoltado com esse negócio aí. Beleza. E valia para todo mundo. Bacana? Se eu não me engano, os funcionários terceirizados com crachá especial tinha uma única portaria especial, com controle especial, para que eles pudessem ingressar com aquela roupa específica de pessoal lá terceirizado, da conservação e limpeza. Fora isso, ninguém mais. Bom, o que a gente precisa acrescentar? Não possuem características legislativas, e por que não? Porque não podem criar obrigações, criar direitos, extinguir obrigações e deveres que não estejam na lei. Não criam direitos ou obrigações, só detalham o que a lei já determinou. Isso aí são os atos normativos. Eu queria destacar para vocês, eu não sei se ainda está no ar, mas eu fiz uma aula aqui, homérica, canônica, sobre o fenômeno da deslegalização. Fenômeno esse que tem tudo a ver com a moderna interpretação e aplicação que se dá aos atos administrativos normativos
e tem muito a ver com a função regulamentadora das agências reguladoras. Função regulamentadora das agências reguladoras. Aí tem um fenômeno da deslegalização. Não sei se ainda está disponível aqui no ar no canal. Procure lá, talvez esteja. Se não, em breve vai para a nossa comunidade. Prosseguindo. Outra coisa importante. Estes atos não podem inovar no ordenamento jurídico. O que significa inovar no ordenamento jurídico? Criar ou extinguir direitos e obrigações. Lá no artigo 5º, inciso 2º do texto constitucional diz: ninguém poderá fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Em outras palavras, só uma lei pode impor obrigações, deveres e direitos ou retirá-los da ordem jurídica. Exemplos, e aí fiquem atentos porque nós vimos que as questões exigem que você domine os exemplos principais e não vai além disso. Decreto por um costume, não é porque a lei manda, por um costume arraigado, decreto é editado por chefe do poder executivo. No direito brasileiro, por uma tradição costumeira, você não vai ver o decreto sendo editado por nenhuma outra autoridade a não ser o chefe do poder executivo, presidente, governador, prefeito. Você tem o regulamento interno, tem resolução. Quem trabalha muito com resolução é o CNJ, é o CNMP, são as agências reguladoras, resolução número tal da ANAC, por aí vai. E as instruções normativas. A gente poderia colocar aqui também os provimentos. O CNJ trabalha muito com provimentos. A nossa atividade, a atividade notarial e registral, ela é regulamentada administrativamente pelo CNJ através dos provimentos do CNJ e provimentos das corregedorias dos tribunais de justiça dos estados. Então, são exemplos de atos normativos aí. Beleza. Eu gostaria de fazer um outro destaque para você, que é o seguinte. Olha, a nossa estrutura organizacional tem aqui, olha. Olha, nós temos, o que nós temos na nossa ordem jurídica? Temos as normas constitucionais, a Constituição e as emendas à Constituição. Nós temos as normas supralegais, que são os tratados internacionais com conteúdo de direitos humanos que não tenham sido aprovados pelo mesmo requisito das emendas à Constituição, porque se aprovados pelo mesmo quórum e requisitos das emendas, eles se tornam normas constitucionais, status de cláusula pétrea, inclusive. Mas, do contrário, eles se tornam normas supralegais. Nós temos as normas infraconstitucionais, aí. E aqui abaixo é onde entra os atos administrativos normativos. São as chamadas normas infralegais, ou seja, abaixo das leis. Normas infralegais estão abaixo das leis. Então, os atos normativos, eles se encaixam aqui, olha. Eles se encaixam aí. É a base normativa infralegal do nosso ordenamento jurídico. Beleza? Tranquilo. Prosseguindo. Então, só para vocês terem uma noção,
A lei que regulamenta a chamada lei dos notários registradores, a lei dos cartorários, né, dos cartórios, ela tem lá uns 50 e poucos artigos. A lei de registros públicos tem quase 300 artigos lá importantes. E os códigos de normas, né, que são esses aqui dos estados, normalmente passam em muito de 1000 artigos. Então tá aí. Prosseguindo, vamos para os atos ordinatórios. Qual é a ideia central de atos ordinatórios que você deve ter? Olha lá, são aqueles destinados a organizar, a estruturar, a escalonar e a dispor sobre o funcionamento das atividades administrativas nos órgãos, nas entidades, nos 3 poderes do Estado. O exercício, disciplina também o exercício das competências e as condutas dos agentes. Então, atos ordinatórios, de grosso modo, eles garantem, eles estruturam, eles orientam, eles ditam o funcionamento interno da estrutura administrativa do Estado nos 3 poderes. Prosseguindo, quais são os exemplos mais relevantes que você deve levar para a sua prova, na memória? Vai colocar aqui, despacho. A autoridade deu um despacho autorizando o funcionamento de um quiosque. Ordem de serviço. Deu uma ordem de serviço para retirar os móveis da sala tal e encaminhar para outra unidade, outro prédio. Memorando, normalmente para comunicar informações internamente. Ofício, externamente. Circular, aviso, instrução, isso aqui é instrução de serviço, instrução interna. Provimento, esse provimento não é provimento normativo, é provimento interno. E portaria, aquela portaria de nomeação, por exemplo, portaria designando a comissão do PAD, por exemplo. Entra aqui, portaria. Então, eis aí os principais exemplos de atos ordinatórios. Eles têm efeitos internos, mas também externos. Efeitos internos, mas também efeitos internos. Porque se é praticado um ato ordinatório determinando o horário de atendimento ao público, isso vale para os servidores, mas também vai impactar em relação ao público que vai ser atendido por aquele órgão, aquela entidade. Prosseguindo, nós temos os chamados atos enunciativos. Muita calma nessa hora. O que são os atos enunciativos? São aqueles destinados a declarar uma situação jurídica pré-existente e emitir um juízo técnico de valor. Vamos pensar aqui, ó. Vamos pensar no relatório final de um PAD, processo administrativo disciplinar. A maior parte desse relatório vai ser descrever tudo aquilo pré-existente, tudo aquilo que aconteceu no processo. As provas, o que as testemunhas falaram, os documentos juntados, tudo isso, as etapas, as datas, as horas, está lá. Ao final desse relatório, vai fazer um enquadramento jurídico principiológico de tudo que foi relatado e vai dizer: opinamos ou pela condenação ou pela absolvição do servidor. Então vai ter um juízo técnico de valor. Isso vale para relatórios técnicos, isso vale para pareceres, nota técnica e outros, certidões e por aí vai. Tá aqui. Olha, estes atos, eles possuem conteúdo meramente opinativo, que servem de subsídio, de embasamento para uma decisão posterior, mas não possuem conteúdo decisório. Se eles não possuem conteúdos decisórios, não podem ser atacados, impugnados por recurso administrativo. Aí. Não podem ser atacados, não podem ser impugnados por recurso
administrativo. Simples assim. E por que disso? Porque não tem conteúdo decisório. Porque não tem conteúdo decisório. Quais são os exemplos desses atos enunciativos? É importante você levar um conjunto de exemplos de cada um deles na sua memória, na manga, né? Na memória. Parecer é um exemplo. Nós já vimos que, como regra, o parecer não tem caráter vinculante, com exceção de dois. Parecer vinculante editado pelo chefe do executivo, o nome já diz, e só quem emite esse parecer vinculante é o chefe do executivo, e também os pareceres prévios em procedimento licitatório. Laudo técnico ou pericial são atos enunciativos. Relatório técnico, como é o caso do relatório no PAD. Nota técnica de engenharia, certidões e atestados. São os principais exemplos de atos enunciativos. Prosseguindo, agora nós vamos para os atos negociais. Antes de qualquer coisa, você precisa, porque as questões do SEBRASP, FCC, VUNESP, FGV, Quadrix, as questões vão exigir isso de você. E aí eu vou te mostrar. A Laís falou, destruição de coisas. O que entra destruição de coisas? Ato ordinatório, né? Ou punitivo. Normalmente é punitivo. É o seguinte. A prova lá do concurso, lá na sua prova, o examinador vai te apresentar um determinado ato. Por exemplo, multa. O que você vai perguntar? O efeito que esse ato vai produzir, ele se concilia com o interesse do destinatário do ato ou ele confronta, se choca? Se o efeito que o ato vai produzir conflita, se choca com o interesse do destinatário desse ato, ele não é negocial. Ponto. Agora, pensa comigo. Alvará de construção. O alvará, o efeito do alvará se concilia com o dono da obra? Sim. Autorização para realizar uma corrida de rua numa via pública. Se concilia. Está negocial. Concessão e permissão de uso de bem público. Negocial. Bacana? Habilitação para dirigir. Concedeu de habilitação. Negocial. Homologação. Negocial. Então, veja. Os atos negociais, o efeito imediato dele se concilia ou atende a uma necessidade, a um interesse do destinatário do ato. Quais são qual é a ideia, né, central disso aí? Atos negociais são aqueles em que a vontade manifestada pelo poder público concilia-se com o interesse individual do destinatário como se fosse um negócio jurídico. Como se fosse um negócio jurídico, mas não é. Porque negócio jurídico é bilateral e o ato negocial é unilateral. O efeito é parecido com um negócio, mas o ato em si não é bilateral, então não é um negócio jurídico. É um ato cujo efeito se parece com o efeito de um negócio. Quais são os exemplos? E aí eu vou colocar bastante exemplos, porque a prova exige muitos exemplos de atos negociais. Autorização, permissão, concessão. Expedição de alvará, ou de licença, ou de porte de arma. Passaporte e habilitação para dirigir. Tudo ato negocial. Homologação, muita atenção que isso aparece muito. Admissão e aprovação. Todos esses atos são exemplos de atos negociais. E, por último, nós temos os chamados atos punitivos. Atos punitivos. Ele visa impor sanções. Você vai colocar o seguinte: visa impor sanções
administrativas. Toma cuidado, porque os atos administrativos punitivos, eles podem punir com sanções disciplinares ou então com sanções decorrentes do poder de polícia. Sanções ou punições disciplinares ou sanções decorrentes do poder de polícia. Atos punitivos, você vai colocar aí, são aqueles destinados a impor sanções ou penalidades administrativas a servidores ou a administrados. Quais são os exemplos? Desculpa. Advertência, suspensão, demissão, destituição de cargo em comissão, cassação de aposentadoria, embargo de obra, confisco, apreensão de mercadoria, multa. Beleza? Tranquilo. Nós vamos finalizar o tema de atos administrativos punitivos eu fazendo um raio-x de quais são os poderes que justificam e em que situações justificam a punição. Então vamos lá? Olha só. A punição, ela pode decorrer do poder disciplinar. Agora toma cuidado. A punição disciplinar, ela pode ser interna em relação a agentes, a servidores, e ela pode ser externa em relação a particulares que, por um ato ou contrato, aceitaram ou passaram a se submeter à disciplina interna da administração. Então, veja, a punição disciplinar vai atingir servidores? Sim, se cometerem infrações disciplinares previstas nos respectivos estatutos. Agora, pode atingir particular, mas não é qualquer particular. Você pode até anotar aí. O poder disciplinar vai punir particulares que, por um ato ou um contrato administrativo, passaram ou aceitaram se submeter à disciplina interna da administração. Então, penalidades a alunos matriculados numa instituição pública, suspensão, advertência, sanções disciplinares a concessionários permissionários que descumprem a regra de execução do contrato, e você tem a punição decorrente do poder de polícia. Punição, ato administrativo punitivo decorrente do poder de polícia. Por exemplo, multas ambientais, multas de trânsito, você tem embargo de obras, destruição e confisco de mercadorias, cassação de alvará e por aí vai. O poder de polícia vai atingir predominantemente particulares. E você vai colocar aqui também. E também instituições públicas. Por exemplo, uma multa de trânsito a um condutor que seja agente público conduzindo veículo público. Vai pegar isso aqui também. Então, fiz questão de destacar isso aqui. Então, o poder de polícia vai permitir aplicar sanções predominantemente particulares, mas também em relação a entes e agentes públicos em determinadas circunstâncias. Bacana? Tranquilo. Não doeu nada, um tema light, mas que é um tema que é muito recorrente em provas de concurso. Esses temas lights você não pode se descuidar, porque normalmente você erra não porque não compreendeu, você erra porque não está se lembrando. E como é que você lida com não estar se lembrando? Fazer questões simulados ou resoluções de questões constantemente sobre esse tema ou revisar o seu material de revisão. O fato é que não dê margem para o azar de errar questões fáceis sobre temas fáceis só porque você não se organizou adequadamente e não equilibrou a sua rotina de revisões ao longo da sua jornada de estudos. Bacana? Beleza. E é com isso que a gente finaliza mais um episódio, o episódio número 85 do nosso raio-x da questão. Hoje, episódio curto, a gente retomando aí dos
do feriadão, né, prolongado, mas de forma bem pontual, cirúrgica, para te mostrar o que você precisa revisar e memorizar para gabaritar questões desse assunto na prova. Se você ainda não deixou o seu like, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esses vídeos com os amigos e inimigos, porque esses vídeos da semana, eles ficam disponíveis no canal do YouTube até domingo à meia-noite. Depois, na segunda-feira, a gente já entra numa próxima temporada. Amanhã e depois temos mais episódios do Raio X da Questão. Para você que me acompanhou até agora, muito obrigado. Obrigado por sua presença e participação, prestigiar aqui as minhas aulas. Sempre continue divulgando e compartilhando com os amigos este meu trabalho aqui no canal do YouTube. A gente se encontra por aí. Eu queria deixar uma pequena dica, acione o sininho, porque todas as vezes que eu postar algum conteúdo ou iniciar algum conteúdo, você vai ser notificado disso. E além disso, lá no meu Instagram, quando você vê alguma postagem minha, na própria postagem, vai nos 3 pontinhos, clica lá e ativa as notificações, porque sempre que eu postar alguma pílula de revisão, algum conteúdo, diretamente você vai ser notificado e você não vai perder nada. Sendo assim, muito obrigado, uma boa noite, bom descanso para quem for descansar, bons estudos para quem ainda for remar algumas horas de estudo noite adentro. Tchau, tchau, muito obrigado.